Muito bem, irmãos. Este hino é um dos hinos mais extraordinários que eu já ouvi, já cantei, assim, para alegrar o coração, porque fala da nossa esperança. Amém, igreja? Fala da nossa fé, daquilo que a Bíblia nos ensina, revelando todo o propósito de Deus com as nossas vidas, do porquê Ele nos deu vida, porque Ele nos deu esta existência que nós estamos vivendo nesse momento. E vai chegar o momento de que um dia poderemos então conhecer toda a verdade que Deus tem revelado para todo aquele que nele crê. Mas para isso é necessário que nós estejamos nos preparando, não é verdade? Nós estamos aqui nesta noite, não é para celebrarmos a perda, precisamente a morte, mas estamos aqui para celebrarmos a vida, porque tudo que esse hino acabou de registrar é a realidade da nossa irmã Edinalva e de todo aquele que não está já mais entre os homens e que entregou sua vida a Jesus para viver segundo os seus mandamentos, segundo as suas leis, isto para a glória de Deus e para a nossa alegria. Então a importância de nós estarmos aqui nesta noite e podermos celebrar ao Senhor neste culto o nosso sentimento de gratidão pelo tempo que foi o bastante para aprendermos a amar e sermos amados também, como tem sido e como foi e como tem sido, isso para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir para que Magno, né? Ele vai ficar de pé ali, ele vai fazer uma oração. Pode vir aqui, irmão, se você desejar, não tem problema, pode. Ele vai fazer uma oração de gratidão a Deus também por esse momento nosso, de fidelidade nos dízimos e ofertas. E louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Glorificando, bendizendo e exaltando o vosso nome, que é digno de honra e de glória. Pai, quanto àqueles que fizeram com alegria, Senhor, com dedicação, que tudo possa ficar registrado, Pai, porque nós bem entendemos e sabemos, Pai, que o menor, quando faz com amor, é recebido pelo maior, Pai. Que assim o Teu nome seja glorificado. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos agora assistir um vídeo, não é, que foi preparado pelos irmãos do nosso Ministério de Louvor, ministério que Edinalva sempre esteve presente, participando, e eu quero que você assista agora com bastante atenção, em nome de Jesus, como uma homenagem póstuma. Amém. Pode seguir. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada
que eu quero poder dizer logo nesse momento é que Deus tem a sua multiforme graça para agir e atuar na vida de cada pessoa. Nós somos uma diversidade muito grande de seres humanos e nós temos as nossas diferenças, mas Deus conhece perfeitamente todos os detalhes. Não há nada que escape ao saber de Deus, à onisciência de Deus, e isso faz toda a diferença para Deus e para nós também. Para nós, porque nós sabemos que Deus sabe exatamente a maneira de lidar com cada pessoa, e sabemos que isso para nós é o cuidado dEle, em nos favorecer, em nos abençoar, em nos oferecer somente o melhor de tudo aquilo que pode glorificar o seu santo nome através de nossas vidas. Eu vou rapidamente fazer essa observação. Eu posso dizer, por exemplo, que a bondade de Deus na minha vida se manifestou quando eu vim aqui em julho de 1997 pela primeira vez, vim como missionário e conheci a cidade de Araçuaí. Naquele mês de julho, os poucos dias que nós passamos aqui fazendo trabalho missionário, o amor que peguei por esta cidade, que tomou conta de minha alma, o sentimento de ser o lugar que talvez Deus poderia me colocar para pastorear. Passados 5 anos, esta igreja me convidou para eu estar aqui. Talvez na mente das pessoas, como no início do meu ministério aqui, algumas pessoas na cidade me perguntavam: pastor, como que o senhor pôde trocar de onde o senhor veio por esta cidade? Só que hoje, não sei se essas pessoas continuam questionando isso, mas todo o tempo eu sempre defendi Araçuaí, e eu sei que Araçuaí era o melhor lugar, é o melhor lugar até esse momento em que Deus poderia me colocar para pastorear. Dentre esses benefícios, dentre os privilégios que eu tive nesta cidade, eu tive o privilégio também de pastorear e de conviver com nossa irmã Edinalva, que hoje está na glória. Que alegria poder ter essa consciência. Uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, com relação às nossas experiências da vida, é que no geral nós tendemos a nos entristecer muito mais em função daquilo que nós não temos ou que perdemos. Perdemos em tese, né? E ao invés disso, deveríamos nos alegrar por tudo aquilo que nós temos e que tivemos. Uma presença abençoadora, de muita alegria, uma presença de paz, né? Por onde a nossa irmã Edinalva, a gente sabe o que rastros que deixava, que impressões que colocava na mente, no coração das pessoas. Ela era um ser humano perfeito? Não, como nenhum de nós aqui o é. Mas talvez, quantos de nós jogamos fora a oportunidade de termos aproveitado, que poderíamos ter aproveitado de uma convivência maior, de uma aproximação maior. Lamentamos porque perdemos, mas devemos nos alegrar acima de tudo porque nós tivemos essa existência importante nas nossas vidas. Eu sempre digo isso, irmãos, nesses momentos, que mesmo que chegue o dia em que vai acontecer ou de perdermos alguém, entre aspas eu digo isto mais uma vez, ou que alguém nos perca, mas ainda assim no final de tudo nós seremos capazes de dizer: valeu a pena ter tido aquela pessoa nas nossas vidas. Amém ou não? A grande verdade é esta, e Deus é que sabe exatamente como conduzir a história e o tempo de cada um. Nós é que não temos o controle sobre isto, sobre esta condição. Nós oramos aqui pelo irmão Heber, como pelos demais, como oramos também pela nossa irmã Edinalva. Eu sei que eu falava na minha oração assim: Senhor, traz a Edinalva de volta para o ministério, permita que a gente consiga ouvir por mais algum tempo tua filha cantar, louvar e adorar no teu santo nome. Eu orava a Deus e falava desse jeito no meu coração, nas minhas orações com o Senhor. E sei que a igreja também orou desse jeito, e sei que a família, talvez até muito mais do que nós, desejou e orou e pediu a Deus que desse essa bênção. Mas igreja, Deus é perfeito, Deus não falha. Não devemos questionar por que então tratou o Weber de um jeito, permitindo que ele permanecesse e tomou para si a nossa irmã Edinalva. Deus é perfeito, sabe o tempo certo, o momento é adequado para tudo acontecer na vida de todo aquele que nele crê.
Deus é que sabe. Eu sempre digo que nós temos uma data de validade, nós temos um prazo de validade. Quando esse prazo chega, não há mais como permanecer aqui. Somente Deus conhece esse dia. Somente Deus conhece a hora, o minuto e o segundo em que o nosso tempo na terra expira. E Deus é tão bom, e é tão perfeito, e é tão justo, e é tão presente nas nossas vidas, que a cada instante Ele está presente para nos abençoar e nos fortalecer, cuidando, nos dando a força que precisamos para podermos chegar até aquele momento. Nós sabemos, irmãos, que o que aconteceu com a nossa irmã Edinalva, sabemos disto por causa da nossa fé, nossa esperança e pelo que nos ensina a palavra de Deus. No seu atestado de óbito vai dizer Covid-19, mas nós sabemos perfeitamente, irmãos, que isto apenas é uma desculpa. A Edinalva não foi antes da hora, ela não perdeu de continuar vivendo aqui nesta terra. Quem perdeu? Nós é que perdemos, nós é que sentimos falta, nós é que lamentamos, mas ela não. Chegou o tempo certinho daquela filha de Deus de se encontrar de maneira definitiva para estar com o Pai para sempre na glória, que é o que nós queremos, que é o que nós desejamos. Então nós não estamos aqui para celebrarmos a morte e nem lamentarmos a perda, mas para nos alegrarmos diante de Deus com gratidão, em podermos dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos com a tua filha, e ela conosco em nossas vidas, nos abençoando e sendo abençoada por nós. Muito obrigado, Senhor, porque a existência desta pessoa nas nossas vidas revela o quanto que Deus é bom. Todo o tempo, desde 97, quando a primeira vez que eu vim aqui, Edinalva do mesmo jeito. Edinalva, eu posso dizer que eu nunca tive um problema com Edinalva. Eu, como pastor, Deus permitiu que completássemos 19 anos de convivência. Deus permitiu que eu pastoreasse alguém que tinha o caráter e a personalidade, o temperamento, e que me trouxe particularmente muita alegria. Eu fico imaginando com as pessoas que conviveram com ela muito mais tempo do que eu, não é? Nem tantos assim aproveitaram quanto deveriam. Eu mesmo acho que não aproveitei o tanto quanto eu deveria, e a gente não consegue aproveitar o quanto deveria, porque nós não sabemos quando esta hora vai chegar. Mas olha para essa pessoa que está do seu lado, olha essa pessoa que você tem na sua vida, que você tem como importante. Valorize, ame, pague o preço de estar presente, estar cada vez mais próximo, porque nenhum de nós aqui tem como garantir quando será o tal dia, ou quando será a tal hora que nos aguarda, e que é certo de acontecer, isso se Jesus não voltar antes para nos buscar. Então, certamente é claro que a tristeza e as lágrimas são justas nesse momento, mas a gente sabe também, pela palavra de Deus, que Edinalva não poderia estar melhor do que está agora. Faz sentido para a igreja? A igreja entende isto? E que foi para isto justamente que Jesus veio, para morrer naquela cruz, para resgatar, salvar o que se havia perdido. Aparece ela numa das partes do vídeo cantando sobre o pecado. Eu perdido, pecador, precisando de salvação e de libertação pronta e completa na presença do nosso Deus. Todos nós somos assim, somos dependentes da ação misericordiosa de Deus. E como que Deus é misericordioso, e como que Deus é abençoador, e como que Deus cuida até o último instante. Quando chega esse último instante, Deus então vai dar à pessoa em questão aquilo que foi prometido durante toda a sua vida, que é a vida eterna. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para podermos louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, declarar e reconhecer quão bom é o Deus que nós servimos. Eu posso falar por mim. Antes de vir pastorear em Araçuaí, eu imaginei outro lugar, mas Deus não me mandou para o lugar que eu imaginei. Deus me trouxe para Araçuaí. No tempo da minha posse aqui como pastor, o meu pastor do Rio de Janeiro, quando veio aqui, conheceu a cidade, ele disse para mim: Luizinho, eu nunca viria para uma cidade como esta.
e ele então não poderia conhecer então o que Deus é, o quanto Deus é especialista de nos colocar no lugar certo, na hora certa, para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa família, para nos dar as bênçãos e as vitórias que só Ele pode dar. Então, igreja, Deus é bom, Deus é perfeitamente bom, não falha. Mesmo quando alguma coisa que nós colocamos em oração, Ele nos dá algo diferente desta realidade. Você quer ver, ó? Vamos acompanhar aí, ó, esse Salmo 116, versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é, porque a sua benignidade dura para sempre. O que é benignidade? Benignidade é a essência do ser que é bom, porque bondade e benignidade, preste atenção nessa distinção que eu faço dos conceitos, dos termos. Bondade é um ato, é uma prática de ajudar alguém, de favorecer alguém. Benignidade não é apenas uma condição de uma prática de bondade, ainda que a bondade seja muito importante para as nossas vidas, mas benignidade é a essência de ser bom. Não há trevas, não há maldade, não há coisa ruim alguma no coração ou na mente de uma pessoa que seja benigna. Então, quando esse texto fala que a benignidade de Deus dura para sempre, está falando da essência dele, a essência boa, perfeita, santa, justa, que não falha, essência que Deus quis imprimir no ser humano quando o criou, colocando no ser humano a sua imagem e semelhança, para que nós também, a exemplo do que é o nosso Pai, como fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, nós não podemos apenas buscar uma vida de bondade, mas devemos buscar e praticar uma vida de benignidade na presença do nosso Deus, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então nós podemos contar com esta condição do capítulo 136, versículo 1, porque Deus é bom. Louve ao Senhor. Pastor, como que eu vou louvar ao Senhor se o que eu experimentei com tudo que nós passamos foi uma grande tristeza? Talvez é desse momento de tristeza que sai o perfeito louvor, a verdadeira adoração, quando nós somos capazes de adorar ao nosso Deus, de servir ao nosso Deus, mesmo quando as coisas estão contrárias a nós. Se a gente parar para observar, de quantas coisas nós não seríamos capazes de anotar isto, claro, mas de quantas coisas que Deus já nos livrou até o dia de hoje, e de quantas coisas que Edinalva não foi livrada durante toda a sua vida. Chegou o momento que o Criador, conforme registra Salmos capítulo 24, versículo 1, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele existem. Então nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor, somos propriedade deste Deus, e nós vimos isso com muitos detalhes no estudo da Escola Bíblica Dominical, esta manhã com o irmão Juarez. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos propriedade particular, exclusiva, deste Deus que nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz do Filho de seu amor. Nós temos muito mais a agradecer do que a lamentar. Nós temos muito mais motivos para dizer: Senhor, muito obrigado pela vida de Edinalva no nosso meio, pelo tempo que durou. Muito obrigado, Santo Deus, pelo que nós fomos capazes de construirmos juntos, uma amizade, um relacionamento sincero e verdadeiro, um relacionamento poderoso na Tua presença, um relacionamento de pais e filha, de irmãos e irmãs. Que maravilha, nós podemos num momento como este, poder dizer a Deus: obrigado, Senhor, pelo seu tão grande amor. E uma das maneiras que eu tenho de reconhecer do quanto o Senhor nos ama, é o fato de o Senhor ter nos dado Edinalva para estar entre nós. Agradecermos, irmãos. Irmãos, eu não tenho dúvida do que eu estou afirmando neste culto. Se todos nós que estamos aqui queremos
desejamos um dia nos encontrarmos com Edinalva, então vamos precisar andar pelo caminho que ela andou. Vamos ter que viver a exemplo daquilo que ela colocava em prática na sua vida, em termos de obediência a Deus em sua palavra, de confiar única e exclusivamente no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, de entregar a Ele completamente a nossa vida, no corpo, na alma e no espírito, pagarmos o preço de sacrifícios que muitas vezes vêm sobre nós. Então, se nós olharmos por esse ângulo, nós vamos perceber que Deus fez na vida de Edinalva muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos naquele período. Efésios capítulo 3, versículo 20. O cuidado de Deus conosco, o cuidado de Deus com cada um de nós é perfeito. Deus não falha. Nós não sabemos, diz a palavra de Deus, como orar e o que convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo nos registra essa verdade espiritual do relacionamento com o nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso, olha lá, ó, vamos ler junto, igreja? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha, irmãos, volta lá no início do versículo, por favor, filhinha. Olha lá, ó. Eu quero que você preste atenção nos termos. Aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Deus. Para fazer nas nossas vidas tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode glorificar a Deus? Porque é desse jeito que Deus cuida de nós, igreja. Cuidou do irmão Heber, cuidou dos demais irmãos e irmãs que passaram por esse processo tão difícil. Cuidou e cuida de cada um de nós, até que chegue aquele dia em que será definitivo o nosso encontro com o Pai. Ele faz desse jeito. Nós pedimos de uma forma, Ele nos dá uma forma muito maior. Nós pedimos numa quantidade, Ele nos dá uma quantidade diferente, porque Ele faz tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. A Ele seja a honra, glória, o louvor e adoração. Muito obrigado. Eu cheguei a falar aqui na igreja, e quero poder repetir aqui nesse momento, tudo que nós pedimos em favor da nossa irmã Edinalva, que pedimos em favor do nosso irmão Heber, e dos demais por quem nós temos orado, Deus tem feito assim. Deus fez na vida deles naquele momento, na vida do irmão Heber, que está aqui hoje, e daqui a pouco ele vai dar uma palavra à igreja. Fez na vida do irmão Heber, fez na vida da irmã Edinalva, como fez e tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Você crê assim? Você recebe em nome de Jesus? Então confia com todo o seu coração, que o que Deus fez pela Edinalva, foi muito além, muito mais, abundantemente, além daquilo que nós imaginávamos que seria o melhor para ela. Você consegue compreender isto? Por isso que às vezes, Deus não te dá o que você pede, do jeito que você pede, no tempo que você pede, porque Deus é perfeito, e Ele age nas nossas vidas, para nos dar aquilo que de fato vai atender às nossas demandas e às nossas necessidades. Então, louvar ao Senhor é o mínimo que nós podemos e devemos fazer. Engrandecer o seu nome, honrá-lo com a nossa fé, permanecer firme na presença de Deus, adorando e servindo ao Senhor, é o que vai fazer toda a diferença na nossa história. Então eu particularmente, eu sou muito grato a Deus, sou grato, não é? Porque ainda que nós tenhamos esse sentimento de perda, de que não temos mais, depois quando compreendemos então que nós temos agora muito mais, porque nós temos mais uma pessoa que nos espera no céu. Amém ou não? Nós temos mais uma pessoa que nos aguarda para a eternidade, na presença do nosso Deus para todo sempre. Por isso
que o Salmos, capítulo 37, versículo 4, é importante para nós nesse momento. Quando o salmista vai dizer assim, ó: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Vamos ler juntos? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Pastor, eu desejei tanto conseguir tal coisa e Deus não me deu. É porque o que você desejava não era o mais perfeito. Quando ele diz ali, ó, deleita-te, ou agrada-te, ou sacia-te em Deus, na presença dEle, você desenvolve com Ele uma intimidade, em que você passa a desejar no seu coração o que Ele também tem no coração dEle. Deus permite que a gente viva essa experiência, para podermos compreender que Ele é o único que tem o controle sobre todas as coisas. Que bênção que você está aqui nesta noite, para você poder receber esta palavra, como eu também estou recebendo esta palavra, e de sermos gratos ao Senhor, por aquilo que Ele fez, ainda que não tenha sido do jeito que nós queríamos, do jeito que nós estabelecemos. Irmãos, Deus é bom, cuida de nós, não nos abandona, está presente conosco todo o tempo, todo o instante. É assim que Deus faz através de nossas vidas, faz por nós. Podemos confiar a Ele toda a nossa história, mas confiar de verdade. Confiar a Ele a nossa fé e a nossa esperança, e somente a Ele. Este nome que é poderoso, para inclusive ressuscitar os mortos, que é a esperança que nós temos, que vai acontecer na primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, que é a promessa da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Ainda que nós, pela palavra de Deus, eu creio assim, nossa irmã Edinalva, por exemplo, está desfrutando das maravilhas do paraíso, aquele paraíso que Jesus falou para aquele malfeitor na hora da crucificação, quando aquele homem disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus para aquele homem foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse que tem que ser o nosso alvo, a nossa meta, de vivermos de tal maneira, que nós tenhamos a convicção do lugar que teremos na eternidade, garantido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Voltando ao Salmo 136, versículo 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então não teve momento nenhum que Deus se afastou de nossa irmã Edinalva, se afastou do nosso irmão Weber e se afastou de todos os outros que passaram por esse mesmo momento. Eu estou citando os dois nomes, irmãos, não é por preferência não, porque foram os dois que nós tivemos na igreja que enfrentou uma situação muito grave, muito pesada, não é? Assim, estava difícil demais a situação. Então, não é desmerecendo os demais, até porque eu não sou capaz de citar o nome de todos, mas é por reconhecimento, que por esses dois nomes, os demais que estão presentes aqui e aqueles que não puderam vir, nós podemos reconhecer o quanto Deus é bom para nós. Uma, Ele levou para Ele, o outro deixou aqui para estar entre nós, para a nossa convivência, nosso relacionamento e aproveitarmos um pouco mais. Por que Deus faz assim? Porque Ele é perfeito, não erra, não falha. Ah, por que Deus preferiu o irmão Weber em relação à irmã Edinalva? Não teve isto. O que Deus fez foi exatamente o que deveria ser feito na vida de cada um. Então, meus irmãos, agradecer a Deus pela pessoa que Edinalva foi para nós e pelo que ela continua sendo. Eu estou aqui há 19 anos pastoreando. Quantas pessoas, irmãos, nesse período de 19 anos, que passaram por esta igreja, que conheceram a palavra, que entregaram suas vidas a Jesus e que neste momento estão lá desfrutando das delícias do paraíso. Essa música é fantástica. Além do rio azul. Lá não haverá mais clamor, choro. De acordo com a palavra de Deus, não haverá fome, calor ou frio, tristeza. Lá não haverá corrupção, mentira, enganos. Tudo será perfeito.
tudo será perfeito. E Deus é perfeito para nos abençoar da maneira que somente Ele sabe fazer acontecer em nossas vidas. Então louve ao Senhor, agradeça a Deus, exalte o seu nome, reconheça o quanto Deus é bom e o quanto que Deus é perfeito na sua vida. Agradeça ao Senhor. Que maravilha podermos um dia dizer e reconhecer que Deus é bom o tempo todo em nos conceder de termos excelentes relacionamentos, de convivências, que vai nos fazer falta, não é? Vai ficar um buraco, vai ficar, é uma ausência significativa, não é? Mas por outro lado, que Deus nos concedeu de podermos ainda desfrutar da presença do irmão Heber e dos demais que permaneceram para a glória do nosso Deus. Então nós temos muito mais motivo para agradecer a Deus do que para nos entristecermos. A grande verdade que vem sobre nós exatamente é esta condição, da gente louvar o nome do nosso Deus, da gente dizer o quanto que Ele é bom, e a gente mostrar isso para as pessoas que estão à nossa volta, do quão Deus tem sido bom para cada um de nós. Aqui tem muitos que não pegaram, né, não passaram por isso, mas que esteve na apreensão, esteve ansioso, ansiosa, sofrendo de alguma maneira com o sofrimento de pessoas tão próximas de nós. Então sabe o que acontece? Se cuide desse grande mal que veio sobre a terra, que veio sobre as pessoas, veio sobre a humanidade. Se cuide, não brinque com uma verdade que já esteve mais próxima de nós e que continua muito próximo de nós, que nós estejamos fazendo o nosso melhor, mas acima de tudo, cuide da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Tire da sua vida tudo aquilo que desagrada ao Senhor e passe a viver uma vida que alegre este Deus que nos ama tanto, que cuida de nós. Então nós não temos motivos para duvidar do que diz a palavra do nosso Deus. A Bíblia nos ensina de maneira muito clara. Eu vou dizer a vocês como que eu imagino que aconteceu, porque eu imagino o jeitinho que está registrado. Quando estava se aproximando o momento da nossa irmã Dinalva, Deus mandou os seus anjos para que ali estivessem esperando. No caso do irmão Heber, estava o anjo do Senhor, aquele anjo de Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. No caso da nossa irmã Dinalva, os anjos estavam lá esperando o momento para fazer com ela, igual foi feito com Lázaro, daquela parábola do rico e Lázaro, para levá-lo para o seio de Abraão, para os braços do Pai. Foi diferente com o rico, não foi do mesmo jeito. Então, eu olho para essa situação e imagino exatamente acontecer desse jeito. Então você nesta noite está sendo chamado para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o coração de Deus, para que você tenha certeza absoluta, não porque você seja melhor ou virá a ser melhor do que as outras pessoas, mas pela convicção da presença do Espírito de Deus na sua vida, conduzindo você em segurança todos os dias. Então viva de tal maneira que o nome de Deus seja glorificado. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom, perfeitamente bom. Amém, meus irmãos? Hoje o objetivo foi esse, de nós aqui nos alegrarmos na presença do nosso Deus. E aí eu vou nesse momento dar ao irmão Heber, com a família que o acompanha, de lhe dar uma palavra, né, aquilo que está no coração dele, e também quero dar a oportunidade ao Vicente, à Valda, que estão acompanhados de seus familiares, para esse momento, se tiver no coração de vocês de dar uma palavra, vocês poderiam também fazer uso dessa palavra, franqueada a vocês para a glória do nosso Deus, porque eu também sei a importância de vocês na vida da nossa irmã Dinalva. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, da importância desta família. Eu conversei bastante com o Vicente me conta as coisas com tantos detalhes, e ele lembra de tantas coisas, e desde pequenininha, Edinalva foi criada por esta família, aos cuidados desses dois pais que ela teve, e desses irmãos que lhe foram acrescentados durante a vida desta família. Que Deus abençoe grandemente. Então o irmão Heber vai estar com a oportunidade, a família do Vicente, se desejar, pode fazer uso da oportunidade também, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, em 98, naquela época eu tinha uma rinite ainda muito forte, graças a Deus que eu fui curado já até uns 7 anos. Eu entrei aqui na igreja, não era esse tempo grande ainda, com um pano Perflex aqui no ombro, que era para limpar o nariz, né, por causa da rinite. A irmã Edinalva viu, olhou para mim, com aquele pano ali estranho no ombro, comentou com a irmã e falou assim: esse é dos nossos. E a partir dali nasceu uma grande amizade, 23 anos praticamente. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus todos os dias por ter tido a oportunidade, assim como o pastor também, de ter tido o privilégio de poder fazer parte do pouco da vida da irmã Edinalva. Temos histórias para contar, foi uma irmã amiga e eu louvo a Deus por ela, por tudo que ela representa para a igreja, por tudo que ela representou para mim. E eu tenho certeza que a grande maioria que a conhece teria, e se tivesse oportunidade, teria muita coisa boa para falar. E a oportunidade você vai ter no dia a dia, né, falando o quanto que ela realmente foi importante nas suas vidas e também na minha. Eu queria deixar um versículo aqui para os irmãos, Atos capítulo 12, versículo 3, vou tentar ser bem breve, até para dar oportunidade para outras pessoas, mas diz assim, no versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Em seguida tem, e eram os dias dos pães asmos. Versículo 5, que na verdade é que eu queria realmente ter lido, mas faz sentido o versículo 3 também. Pedro, pois estava guardado, né, preso no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém, irmãos? No versículo 11 diz, versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, o pastor acabou de comentar, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. O inimigo aqui de Pedro e da igreja era Herodes. No meu caso, o inimigo era o coronavírus, né, o Covid-19. Eu não estava preso literalmente, mas eu estava limitado porque eu estava ali num quarto e só podia ficar ali, e em cima de uma cama, durante aproximadamente 9 dias. E aí a gente percebe que, em seguida diz, assim como aconteceu lá, há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, aqui também aconteceu de parte da igreja, porque nem todos sabiam, mas a parte que sabia esteve orando incessantemente por aquele que estava restrito num quarto, que tinha um inimigo dentro dele, que era o coronavírus. E no versículo 11 faz menção que depois do ocorrido, a gente não vou ler todo o texto, mas Pedro foi liberto, no meu caso eu fui curado, e aí Pedro caiu em si, e eu caio em mim todos os dias, ele diz, verdadeiramente, né, eu sei que o Senhor existe, e faz menção do anjo. Então a gente consegue contextualizar, irmãos, um texto bíblico que aconteceu 2000 anos atrás, conosco. Eu louvo a Deus porque esse texto veio à minha mente e foi realmente o que aconteceu comigo. E assim, eu queria já agradecer de antemão a igreja. Eu tenho visto os irmãos dizendo assim, oh, que bom que você está conosco, assim, glória a Deus, obrigado pelas suas orações. E algumas pessoas disseram para mim, oh, que bom que você está de volta, eu rezei para você, eu digo, glória a Deus, muito obrigado, porque eu tenho certeza que Deus também te ouviu. E isso é importante, irmãos, a gente valorizar o papel da igreja em um momento tão importante como esse. Um momento tão crucial. E me lembro que nesse momento, no domingo, assim, nesse horário, eu estava já lá em Teoflotone, internado. E na parte da manhã, do domingo, antes de sair, eu tentei fazer uma oração. E Davi fala assim, mas que oração curta, mas foi o que eu consegui falar, porque eu já não tinha mais força para falar. Mas eu orei. Foi poucas palavras, ofegante, aí eu percebi que não dava para falar muito, aí eu parei. Minha saturação, ela estava 92, 90, teve um momento que ela chegou a 85, e em algum momento chegou a 80, então assim, foi um valor muito baixo. E assim, Deus cuidou, irmãos, assim, de uma forma extraordinária lá. E na segunda-feira eu tive uma dedução óbvia,
Eu estava pensando aí, essa dedução foi tão óbvia que até uma criança de 5 anos ia ter a mesma dedução que eu tive. E eu pensando, eu falei assim, ó, ou eu vou viver, ou eu vou morrer. É óbvio, né? Mas fez muito sentido para mim. Por quê? Porque teve um momento que eu tive que encarar a situação que eu me encontrava e eu falei para Deus, Senhor, porque se eu perguntar para vocês aqui se você quer viver ou morrer, a maioria vai dizer, não, eu quero viver. Mas eu precisava tomar uma decisão, porque o quadro meu era complicado. E aí eu falei, Senhor, se eu viver, que seja para a glória do teu santo nome. Mas se eu morrer, Senhor, que teu nome seja exaltado e glorificado. Eu precisava entender e compreender isso, irmãos. E a partir dessa compreensão, meu coração começou a ter muito mais paz. E aí eu sabia que agora era com o Senhor, viver ou morrer. Mas tanto para uma situação como para outra, eu estava preparado. E Deus começou a cuidar de coisas detalhadamente. Deus foi minucioso no seu cuidado. E um dos maiores milagres que eu experimentei, irmãos, foi que quando eu fazia visita, fiquei uns 2 anos visitando as pessoas enfermas aqui no hospital, e quando vinha aquele cheiro de comida, eu falei assim, Senhor, não deixa eu adoecer não, porque eu não vou suportar comer. A comida era saudável, mas o meu estômago não aceitava o cheiro, e eu ficava assim, matutando, assim, gente, não vai. Aí quando eu adoeci, assim, vou para o hospital, estou internado, eu fiquei pensando, estou enrolado. No domingo eu não comi, nem almocei. Eu já estava lá no pronto atendimento. Na segunda, lá no hospital, que é um monte de marmita lá, e cada um dando as galfadas, e eu corco isso daqui para lá, e eu, assim, Senhor, me ajuda. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, mas eu preciso comer. Irmãos, aí na terça-feira eu estava comendo igual um leão. E comendo, aí na segunda-feira, da terça eu queria saber que hora que era do almoço, e a janta, e eu comecei a desejar a quarta para comer, e aí a marmita depois já estava ficando pequena. Aí teve um dia que a comida estava gelada, mas estava saborosa, e eu estava assim, glorificando a Deus, porque foi um milagre, irmãos. E se eu fosse contar os detalhes, vocês iam perceber o quanto que Deus realmente é misericordioso. Irmãos, eu não vou me estender muito, mas é só para vocês compreenderem e voltar um pouquinho àquela fala minha. Eu precisei entender e compreender que eu ia viver ou morrer. E é importante que você também, o pastor já falou isso, mas eu queria só enfatizar para você que nos visita, que bom que você veio, né, prestar também essa homenagem à irmã Dinalva. Que bom que você sente no seu coração esse desejo de participar disso. Mas você também vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Porque em algum momento, assim como eu, você também, não talvez na condição da Covid, né, repreendo isso em nome de Jesus, mas precisa se cuidar. Mas vai ter um momento da nossa história que nós vamos ter que tomar essa decisão diante do leito. Se você está preparado para viver, normalmente as pessoas dizem quem está, ou se está realmente preparado para partir. A Bíblia diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A irmã Dinalva está no lucro. Você está preparado para esse momento de lucro? Eu não estou falando de ser membro ou crente da Igreja Batista. Estou querendo dizer que, eu estou propondo, o desafio é que você precisa realmente tomar uma decisão da sua vida espiritual. Não é conto da carochinha quando diz que tem céu e inferno. E eu tenho certeza que naquele dia, não por soberbo, porque Deus sabe que não é, mas que se eu tivesse que partir, os anjos me levariam para o encontro com o Pai. E não é mérito nenhum meu, Deus sabe, porque eu não sou merecedor disso, eu sou muito ruim. Mas é porque no fritar dos ovos, né, usei esse linguajar, eu tenho certeza que Deus sabe que meu coração era dele. Eu sempre dizia, Senhor, eu te amo, eu declaro que o meu amor para ti, e se for para partir, que seja. E você só cuida da Marta porque vai ter que usar do seguro para pagar algumas contas, mas ela se vira lá, né? E ficava lamentando, né, Rebeca, e enfim, todo mundo. Mas é isso, irmãos. Avalie sua vida espiritual. A irmã Dinalva está muito melhor do que cada um de nós, tenho certeza disso. E nós vamos ter que um dia tomar essa decisão. Que você abra seu coração para tudo aquilo que você ouviu, que você medite na palavra de Deus e que você assuma um compromisso com Deus, de aceitá-lo como o único e exclusivo Senhor da sua vida e Salvador. Isso é de suma importância, porque essa convicção me fez bem. Só para fechar, pastor, quanto é importante o papel da igreja na vida de um cristão. Porque o pastor estava sempre me ligando, alguns irmãos mandavam mensagem, essa certeza que tinha uma igreja orando.
me fez muito bem e ajudou muito na minha recuperação. Porque eu vi muitos casos de pessoas literalmente abandonadas, desesperadas, e os médicos fazendo pressão, não lá, graças a Deus, a equipe médica é muito boa, mas quando você tem essa consciência que existe um povo de Deus clamando ao Deus, o Deus Todo-Poderoso, a favor da sua vida, assim, Senhor, se eu não atender à vontade dele, é porque a vontade é muito mais perfeita, sempre vai, então está correto. Mas se eu atender à vontade dos irmãos, no sentido de aceitar, né, assim, esse momento que eles estão tendo de orar por mim, então, que seja feita a vontade do Senhor. Então, mais uma vez, muito obrigado, pastor, pela oportunidade, e só Deus vai poder recompensar cada um de vocês, e anjos, muitos foram, a irmã Beatriz e a família dela, foram anjos que Deus colocou lá no Tia Flotão para me abençoar, e eu louvo a Deus também pela vida deles. Obrigado. Eu sei que Deus abençoe. Que Deus abençoe e traga sobre vocês toda sorte de bênçãos, porque eu sei que para vocês também foi um golpe muito duro, muito difícil, o que vocês enfrentaram, mas eu louvei muito a Deus pela vida de vocês, pela vida de seus filhos, não é? Todo mundo, a maneira como participou, que cuidou e me dando informações insistentemente, sempre me dando informações, para que eu pudesse estar também informando a igreja, porque eles informavam mais para os familiares. Eu sou muito grato a Deus, vocês podem ter certeza isso no coração de vocês. Eu tenho um sentimento de muita gratidão a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês representaram para a Edinalva, representam para nós, para os seus filhos, e o desejo que nós temos é que vocês sejam poderosamente abençoados em nome de Jesus. Amém? Que Deus assim abençoe grandemente para a glória do nosso Deus. E é maravilhoso a gente conseguir perceber essas distinções, porque tudo que nós estamos falando aqui é exatamente o que nos ensina a palavra. Heber acabou de citar, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Nós, seres humanos, é que não temos ainda, ou não nos damos a oportunidade de compreender o que essa verdade quer nos ensinar. Agora, quando nós compreendemos, não é? Talvez alguém diga assim: pastor, é muito fácil você dizer o que está dizendo aí porque não foi contigo. É verdade, possivelmente você está certo, mas quando foi a vez do meu pai e a vez da minha irmã, o meu sentimento foi o mesmo, de poder perceber que Deus cuidou, não faltou cuidado, e que tinha um momento certinho para tudo acontecer. Assim foi na vida da nossa irmã Edinalva, assim será na sua e na minha vida, assim que Deus sempre haja em nosso favor para nos dar o livramento que nós precisamos. O cuidado que nós devemos ter é de vivermos de tal maneira, conforme a palavra do nosso Deus, para alcançarmos esse benefício que Ele nos dá tão graciosamente. As pessoas estão enganadas a respeito do relacionamento que elas pensam ter com Deus. Não entendem o quanto que precisam aprofundar e melhorar nesse relacionamento. E é por isso que na vida humana, quando um relacionamento vai mal e as pessoas não reconhecem, não admitem, não procuram corrigir o que é necessário, aquele relacionamento um dia vai acabar e vai ser desfeito. Assim também o relacionamento com Deus. Nós temos que ter essa convicção plena de que o nosso relacionamento com Deus está em paz todos os dias. Não por conveniência, mas por convicção e consciência de que estamos fazendo a nossa parte na presença do nosso Deus. Então abra seu coração e agradeça a Deus. Que louvado seja o Senhor por toda a bondade. Se não me falha a memória, se não todos, mas quase todos na família de Vicente pegou o Covid, não foi, Vicente? Então, e Deus resgatou, Deus deu do mesmo jeito a recuperação como deu para muitos, glória a Deus. Mas com a Edinalva era especial, irmãos. Nós é que não sabíamos, mas com a Edinalva era especial. Era o momento dela, único, exclusivo, definitivo, intransferível, porque ninguém poderia viver aquele momento dela por ela. Então, quando a gente olha para a condição da nossa irmã Edinalva, a gente consegue perceber que Deus cumpriu perfeitamente todo o propósito dele na vida dela. Amém?
Você crê assim? Então, para glorificar a Deus, exaltar o seu nome e reconhecer o quão Deus é bom por nós, você pode aplaudir o Senhor com toda a força pela vida de Edinalva, pelo tempo que ela esteve entre nós, para a glória do nosso Deus, mas também para a nossa edificação e nossa alegria. Louvado seja o nome do nosso Deus, pela vida de Edinalva e de tantos outros, e daqueles que venceram o Covid. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Você pode ficar de pé para receber essa oração final. Você vai abrir seu coração mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos, em nome de Jesus. Acima de tudo, eu agradeço pela presença do nosso Deus. Obrigado pela família do Vicente e Valda, que vieram aqui prestigiar esse momento. É com muita alegria que a gente tem vocês aqui nesta noite, e que tudo seja então para a glória e para a honra do nosso Deus, em nome de Jesus. Feche os olhos e abra seu coração mais uma vez diante de Deus. Senhor, como é bom estar neste lugar e poder aqui chegar nesta hora, Pai, aplaudir ao Senhor em gratidão pela vida de nossa irmã Edinalva, e pelo que o Senhor fez pelo Heber, pelos demais que venceram o Covid-19, e por todos nós, Pai, que o Senhor tem feito e que o Senhor tem nos concedido, Pai, bênção sobre bênção. Obrigado, Senhor, pela fé e esperança que nós temos no Senhor, porque nos foi ensinado pela Tua palavra a crermos exatamente desta maneira. Muito obrigado, porque nós conseguimos vislumbrar, Senhor, a perfeição em que se encontra a Tua filha Edinalva. Nós queremos isso para nós também, pois quando chegar a nossa hora, Pai, queremos estar preparados para o encontro com o Senhor, na certeza daquilo que nós não vemos com os nossos olhos carnais, daquilo que nós não temos ainda, Pai, mas na certeza plena, absoluta de que alcançaremos tamanha bênção, tamanha vitória, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Muito obrigado, Pai, e a cada um de nós, o Senhor abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, cercando-nos com teus cuidados, livrando-nos de todo mal, nos dando sabedoria e paz para vivermos todos os dias uma vida segundo o seu santo coração. Senhor, toma-nos em tuas mãos, conduza-nos todos os dias, abençoa-nos com toda sorte de bênçãos. Ó Pai, cada oração que está sendo feita nesta hora, escuta, Senhor, e libera uma palavra sobre a vida de todos nós aqui nesta noite, daqueles que nos acompanham pela internet, daqueles que ainda virão, Pai bendito, a participar deste momento, pela internet, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo perdão, obrigado pela sua graça, e obrigado por esta igreja, meu Pai. Eu louvo ao Senhor por esta igreja. Obrigado por esta cidade Araçuaí, meu Deus. Eu te louvo por Araçuaí. Que cidade que tem nos abençoado, que igreja que tem nos abençoado. Obrigado por Minas Gerais, meu Pai. Obrigado pelo nosso Brasil, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu maravilhoso nome. Continue nos abençoando e continue falando conosco. No nome santo de Jesus, que esta semana, Senhor, seja uma semana poderosa da manifestação da Tua glória e da Tua graça. Cerca-nos com Teus cuidados. Toca em nós com Suas mãos poderosas, porque nós oramos e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.